Olá a todas e a todos, me chamo Felipe Romano e vim conversar com vocês um pouquinho sobre a profissão, não exatamente a que eu escolhi, mas que eu fui escolhido, né? Nascido e criado no fundão da ZL de São Paulo, aos 16 anos entrei na USP Leste no curso de Ciência da Atividade Física e 4 anos depois entrei novamente na Universidade de São Paulo, dessa vez no curso de Bacharelado em Lazer e Turismo. E desde o meu segundo ano, uma das bases e formações da Universidade de São Paulo não é trabalhar somente com as suas carreiras, né? Mas sim também ter a pesquisa como uma base. E desde então, já são 2 graduações, um mestrado e atualmente eu sou doutorando no programa de turismo da Universidade de São Paulo também. E sou bolsista da CAPES, é, de produtividade. Também sou bolsista de extensão de alguns projetos que a gente trata na universidade, como, por exemplo, o Vem para a USP ou USP Municípios, que são 2 projetos que eu também trabalho, né? Como eu vim falar com vocês um pouco sobre a profissão de pesquisador, acho que é importante ressaltar, primeiramente, essa vertente, essa questão do ensino, pesquisa e extensão que a Universidade de São Paulo trata dentro de qualquer um de seus cursos oferecidos, né? Então, desde então, eu tenho trabalhado com projetos dentro da Universidade de São Paulo, tanto com pesquisa, tanto com extensão, quanto com programas para ação diretamente para a comunidade local. E eu vim falar um pouquinho para vocês como é ser pesquisador nesse país. E tem sua parte ingrata, né? Mas é extremamente compensador para quem tem vocação para essa atividade, que gosta de lidar com o público, que tem curiosidade de saber mais sobre determinados assuntos, se aprofundar sobre determinadas temáticas e apresentar soluções através de pesquisa. Creio que seja uma das melhores oportunidades que a gente tem. E quando a gente fala de pesquisador, a gente tem não só a vertente da universidade, mas a gente também tem as pessoas que fazem a aplicação prática. Então, já trabalhei no mercado com consultoria, em especial hospedagens, meios de hospedagens e alimentação, A e B, e hospedagens que tratam de um determinado destino turístico, né? E aí existem algumas consultorias especializadas que são contratadas por governos, por ONGs, ministérios ou até mesmo pelo setor privado que quer abrir dentro do setor de turismo uma determinada agência ou meio de hospedagem, alimentação, enfim. Isso fora da universidade, né, que você escolheu também, né? Então, na carreira de pesquisador, a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens, como, por exemplo, você pode fazer seu próprio horário, dependendo, obviamente, da área que você vai trabalhar. Por exemplo, existem pesquisadores que trabalham bastante com as pesquisas de gaveta que a gente fala, né? Que são pesquisas exploratórias, análise documental. Então, a gente encontra bastante coisa em artigos, livros disponíveis e isso facilita o horário de trabalho. Eu, por exemplo, trabalho melhor no período da noite, né? Entre as 11 horas da noite e as 3 horas da manhã, mas é uma preferência. Claro que isso vai se alterar quando, por exemplo, você tem que tratar com pesquisas de demanda, né? Então, quando você trabalha, por exemplo, com o público, automaticamente fica mais fácil e mais recomendável você trabalhar no horário comercial, onde, por exemplo, você tem que fazer pesquisas de mercado, de entender como é que é aquele negócio. Existem consultorias que trabalham com localidades para entender como é que funciona aquele mercado, grupo focal. Então, claro que isso é bastante variável, né? Dentre as tarefas do dia, geralmente a gente tem uma meta a curto, médio e longo prazo. Geralmente é assim que funciona uma agenda, né?
Então, por essa facilidade de trabalhar com um horário mais livre, ao passo que a gente tem que entregar essa demanda em um determinado período, né? Então, organização é extremamente fundamental dentro dessa carreira. Isso tanto no âmbito privado quanto no setor público, né? E aí, quando eu falo do setor público, não somente governos e secretarias de turismo especificamente, que é onde nós trabalhamos, mas também dentro das universidades, para quem quer seguir uma carreira de pesquisador e professor, né? Então, existe também essas limitações. Então, quando a gente é professor, também temos que cumprir as determinadas cargas horárias, né, de trabalho, dando aula. E as universidades federais, estaduais, de uma maneira geral, as universidades públicas e algumas privadas, tratam da tríade, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, sempre faz uma divisão de sua carga horária para tentar abranger essas três oportunidades. Então, o trabalho como pesquisador pode envolver essas três áreas, né? Especificamente eu, desde 2008, que eu estou dentro da Universidade de São Paulo, desde 2009 eu trabalho com pesquisa, né? E não só pesquisa interna, como pesquisa externa, com algumas consultorias, trabalhando, por exemplo, trabalhei numa consultoria especializada sobre o desenvolvimento de ações comunitárias na região de Poconé, que fica no Mato Grosso, ali na região do Pantanal, a entrada do Pantanal. E foi um trabalho super interessante que a gente fez para o Banco Internacional de Desenvolvimento, no qual a gente tratou sobre essas questões de maneira multidisciplinar, né? Então, nas áreas do turismo, a gente tem um pouco de especialização, um pouco de tudo. Então, a grande vantagem de trabalhar com o turismo, né, especificamente é que a gente tem algumas bases e a gente consegue desenvolver. Tanto que fui escolhido como coordenador desse projeto, onde tinha gente da área de economia, tinha gente da área de mobilidade, transportes, segurança, enfim. A nossa grande vantagem também como turismólogos é abranger essa oportunidade e saber um pouco de administração, marketing, economia, gastronomia, eventos e coisas do tipo, né? Falando um pouco sobre a média salarial dessa profissão, creio que isso altere bastante, mas acho que o salário mínimo gira em torno de R$ 2.500, basicamente, mas quando a gente pega algumas consultorias que já tem um índice de mercado bem relevante e experiência de mercado também, a gente pode chegar a R$ 6.000. E quando a gente trabalha com universidade, sendo pesquisador, professor pesquisador, basicamente a gente tem cargos acima de R$ 4.000 por 40 horas semanais, podendo chegar ao salário da Universidade de São Paulo de R$ 20.000 depois de uma longa jornada de estudos, obviamente, né? E aí, quando a gente trata de estudos também para ser pesquisador, isso varia muito exatamente onde você vai trabalhar, mas espera-se que você tenha a graduação completa e uma especialização, pós-graduação em nível de mestrado. E para trabalhar em universidades federais e estaduais é necessário o nível de doutoramento, porque é muito concorrido. Creio que um dos principais pré-requisitos para se trabalhar, para se atuar nessa área de pesquisador, é primeiro ter um excelente networking. Então, isso a gente vai construindo aos poucos, tentando ser o melhor sempre em todo o trabalho, em todo o projeto que a gente trabalha. Então, geralmente a gente começa como estagiário de pequenos projetos, na época da graduação. Como eu já falei para vocês, existem consultorias que trabalham e dão oportunidade para se trabalhar nessa determinada na área de pesquisador, né? E então, dar o seu melhor sempre nesses pequenos projetos, cada vez mais pegando mais projetos que envolvem maiores áreas.
e é fundamental estudar. E aí, quando eu digo estudar, é você ter uma noção não somente mais básica, mas um pouco aprofundada naquilo que você tem trabalhado. Então, noções de marketing, administração, questões de economia, finanças. É importante ter essa relação pessoal, saber contornar problemas e situações, ser resiliente. Então, a vida de pesquisador, ela tem essa problemática de, às vezes, você não precisar de si só para desenvolver um trabalho, né? Então, por exemplo, existem o pesquisador que também é entrevistador, né? Então, uma das partes da pesquisa é entrevistar pessoas, entrevistar gestores de determinados locais, e essas pessoas não necessariamente têm tempo ou são acessíveis, né? Então, tem essa oportunidade também de você conhecer essas pessoas, trabalhar com essas pessoas. É fundamental e importante ser ético e transparente o tempo inteiro. Ter resguardo também é extremamente importante. Então, quando a gente também trabalha com pesquisa, uma das coisas que é bom é a gente se resguardar. Então, por exemplo, existem documentos no qual geralmente a gente anda debaixo do braço, que a gente fala assim, né? Então, são termos livres, esclarecidos, direito de imagem, sessão de som. Toda essa documentação é fundamental para a sua segurança e para a segurança daquela pessoa que está ofertando aquela entrevista, né? E também no caso das universidades, quando a gente vai fazer a divulgação científica de um trabalho que a gente desenvolveu, é extremamente importante preservar quem são essas pessoas, né? Então, algumas pessoas elas gostariam de falar e elas gostam de falar sobre um determinado assunto, mas elas não gostam de ser identificadas, né? Então, por exemplo, quando a gente pega algumas pesquisas que tratam de questões políticas e governamentais, onde se tem que criticar determinados partidos ou determinados políticos, e numa futura eleição, por exemplo, é só um exemplo, tá? De que alguém vá se reeleger e porque ela leu e não gostou, pode ser que ela não queira te dar a oportunidade de falar. Ou então, com essas documentações que a gente tem também, a gente pode evitar, por exemplo, quando a gente tem gravação de uma determinada entrevista, a pessoa não aceitar sobre aquilo que ela falou ou solicitar que se retire um trecho dessa gravação para não ser publicado. Enfim, são várias nuances que a gente trabalha também nessa área de pesquisa, né? E aí falar um pouquinho para vocês de como que foi trabalhar com essas questões da consultoria. Então a gente fez um trabalho super legal para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no qual a gente tratou sobre a região do Pantanal, especificamente na cidade de Poconé, que foi um levantamento de meios de hospedagem, de alimentação e desenvolvimento local e sustentável para tentar melhorar essas ações que estavam começando a ser planejadas a serem desenvolvidas na região, né? Envolvendo toda a questão do turismo local. E entrevistar por internet, agora com a pandemia, isso ficou extremamente natural, mas quando a gente desenvolveu esse projeto em 2017, fazer ligações por Skype, ter isso gravado, com problemas de sinal, de telefonia, especialmente em regiões mais afastadas do Brasil. É bem complexo, bem complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí algumas dificuldades é você conseguir convencer a pessoa de que você não está ali como pesquisador. É importante você ter o nome da empresa e deixar isso bem claro logo de início. Se for o caso, passar informações, passar sua documentação, porque as pessoas têm certo receio, e com razão, de passar essa determinada informação com inúmeros golpes que infelizmente acontecem, né? Mas chega a ser divertido
a gente ter que explicar quem somos, da onde somos, e isso vai ser recorrente na vida de pesquisadora, né? Qual a importância daquilo, por que que você está fazendo aquilo. Enfim, foi um projeto super legal, onde a gente fez uma entrevista com 75 pessoas em 60 dias, transcrição dessas entrevistas, e aí repassar para essas pessoas, para que elas leiam, entreguem junto com a documentação, né? Por exemplo, de sessão de voz, de que ela falou aquilo mesmo, de termo de confidencialidade em alguns determinados momentos, né? Sobre algumas ações que ela não queira desenvolver. Enfim, de uma maneira geral, tentar fazer de uma maneira mais ética possível, de uma maneira mais transparente possível, deixando essa pessoa que é entrevistada mais relaxada e aberta. Então, geralmente no começo a gente trabalha muito com questões mais brandas, mais simples, para que o entrevistado vá se soltando, não fique receoso. Então, comentamos sobre a vida, sobre alguma questão, por exemplo, relacionada ao dia a dia, futebol, algum tipo de alimento, alimentação da pessoa, assuntos quebra-gelo, na verdade, né? Para que a gente consiga fazer com que a pessoa ganhe a nossa confiança e aí a gente vai trabalhando nisso a longo prazo, né? E comentando um pouco sobre essas dificuldades que a gente tem de ser pesquisador, quando a gente precisa fazer, por exemplo, um trabalho de pesquisa com órgãos governamentais ou instituições que são aclamadas. Eu, por exemplo, minha área de trabalho, de estudo atualmente é sobre estádios de futebol. Então, eu tenho trabalhado bastante com os estádios daqui de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, especificamente, que são legados dos mega eventos esportivos. Então, a gente tem alguns estádios de futebol, por exemplo, que são e estão envolvidos em escândalos financeiros, como é o caso do Maracanã, por exemplo, de superfaturamento e tudo mais. E toda vez que a gente vai tentar entrar em contato com um pesquisador, aparece alguma questão no sentido de, olha, será que a gente não pode comentar sobre determinados assuntos? E às vezes não é nem algo que ele não queira comentar, né? Mas sim, por exemplo, no caso do Maracanã novamente, algumas coisas correm segredo de justiça. Então, por lei, não se pode falar sobre determinado assunto, né? Então, a gente tem essas situações também envolvendo. Mas a gente tem algumas histórias super legais que envolve pesquisa diretamente falando. Então, uma das pesquisas também nesse assunto sobre legados de mega eventos, conseguimos fazer uma entrevista com a secretária nacional do GECOPA, que foi uma das coisas, das entrevistas mais gostosas que eu já pude fazer. Foram 2 horas e meia de conversa sobre determinados assuntos e de uma simplicidade incrível. Foi um trabalho de extensão que a gente fez para junto com parceria com a Unifesp, e foi um trabalho brilhante, assim, foi bem legal de ser feito, né? A gente também tem algumas histórias quando a gente vai trabalhar pro mercado privado, onde a gente tem algumas entrevistas que são bem complicadas e bem complexas de fazer. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de tratar de uma pesquisa sobre um atrativo turístico da cidade de São Paulo que estava para abrir e precisava, por exemplo, de 100 entrevistas na região da Avenida Paulista, que era onde o atrativo ia sair, né? E aí é engraçado a situação, por exemplo, uma das grandes facilidades é estar com um crachá da instituição. E eu, por exemplo, sempre quando eu vou fazer algum tipo de entrevista, eu tô com a blusa da universidade, porque de alguma forma isso passa uma confiança para a pessoa. Mas era muito engraçado abordar as pessoas na rua e automaticamente elas falar, não, não quero comprar nada. Porque geralmente é assim que a gente trata, né? E foi bem difícil conseguir essas 100 entrevistas.
Então, aí você vai adaptando a sua fala, a sua abordagem, o método de abordagem. Você também tem que tomar determinado cuidado para que não assuste a pessoa de vez. É, trabalhamos, eu sou formado na área de lazer também, né? Então, sei que em alguns determinados momentos, abordar essas pessoas, em especial quando elas estão descansando, pós-almoço, de final de semana, por ser um momento mais relaxado dela, ela consegue te ofertar respostas mais genuínas, mas você precisa ser rápido, né? Então, uma pesquisa que eu fiz trabalhando para o pessoal da FGV de São Paulo, que é tratando sobre um atrativo turístico que estava sendo desenvolvido na região do Mato Grosso do Sul, onde tinha que mostrar algumas determinadas imagens, tratar, e aí, obviamente, também isso varia de pesquisa para pesquisa, com o intuito, o objetivo. Existem pesquisas exploratórias, existem pesquisas qualitativa, quantitativa, enfim. Só para voltar um pouco no assunto e não perder, tratando dessas questões daí do Mato Grosso do Sul, enquanto eu abordava uma senhora, ela ficou toda receosa assim. Ela, quando ela acabou a entrevista, ela falou: "Eu jurava que você ia me assaltar". Foi muito engraçado, a gente viu. Eu falei: "Não, pode ficar tranquilo". Ela: "Ainda bem que você estava de crachá, que eu consegui ver seu nome, já tinha gravado tudo, bem sua cara". E são situações que, assim, particularmente eu gosto de passar. É um trabalho que nunca é monótono. É raro você encontrar dentro das pesquisas algum trabalho monótono. Às vezes ele é um pouco solitário, né? Então, quando a gente trata de pesquisas, por exemplo, de documentação, onde a gente faz uma análise só sobre aquele documento, aquele livro e trata sobre essas questões, ela pode ser algo bem solitário. Mas sempre vai encontrar um outro pesquisador que é solitário e vai querer conversar sobre as suas pesquisas ou sobre qualquer outra coisa. Então, também é fundamental essa saber se aproximar, saber abordar e organização, né? Que também é extremamente fundamental. Acho que é extremamente importante apontar para todos vocês que, apesar de não ser uma carreira muito fácil, ela propõe oportunidades para quem está começando, para quem já tem experiência. Então, a gente trabalha novamente com consultorias privadas, públicas, gestão pública, de dados, universidades, secretarias de turismo. Então, assim, oportunidade de trabalho sempre tem. É importante você se destacar e ter um diferencial. A gente já sabe que na nossa área de turismo falar inglês é extremamente fundamental. Eu, particularmente, por trabalhar bastante na região, sou guia de turismo também, né? Então, trabalho bastante com receptivo e também trabalho com emissão, especialmente para a região da Colômbia e Argentina, né? Então, por ser nossos maiores visitantes, por sempre tratar dessas questões, por nós sermos referência em pesquisa na região das Américas, então é importante também tratar com nossos hermanos aqui da América Latina e saber falar espanhol, saber escrever em espanhol é extremamente relevante e fundamental para aquilo que a gente vai tratar, né? Até porque pesquisa também envolve demanda de mercado, que é uma fatia muito grande de emprego, de oportunidade. E aí, quando a gente vai falar de um turismo receptivo, especialmente de estrangeiros, a gente está falando do público argentino, né? E é importante quando a gente vai tratar também de pesquisa, saber quem são as pessoas que nós estamos lidando, né? Então, saber estudar sobre aquela pessoa, saber de onde ela veio, como ela veio, qual foi a sua formação, qual foi a sua trilha, a carreira que ela tratou, se existe alguns assuntos que não podem ser tocados, se existe algum problema pessoal sobre um determinado aspecto no qual a gente não pode abordar e não tem que abordar e não deve abordar, né? Para que a pessoa não fique na defensiva ou receosa. E, enfim.
É importante ressaltar também que o pesquisador ele trabalha com ações internas e externas também, né? Por exemplo, um dos projetos que eu tenho trabalhado ultimamente é com o pessoal da World Leisure Organization, no qual a gente tem filiação de 32 países ao redor do mundo, tratando sobre as questões do lazer especificamente, né? Então, o Congresso Mundial de Lazer ocorreu aqui no Brasil em 2018 e nós fizemos visitas a algumas comunidades locais para aprender e destacar como a gente trata do turismo local. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tratou com o pessoal de Palheiros, tratando sobre a questão do turismo sustentável, né? E também o pessoal de Perus, que tem o turismo comunitário, né? O turismo de resistência, que eles se auto-intitulam. E a gente trabalha com cada vez mais essas novas categorias e esses segmentos que aparecem, né? E que cada vez mais a gente estuda e se aprofunda nessa determinada temática. Então, essas pesquisas internacionais são extremamente relevantes para que a gente possa, por exemplo, fazer uma aplicação prática dessas questões. Então, 2 anos depois, em 2019, um ano depois, o pessoal da Breda University, da Holanda, veio para cá, junto com uma das professoras que esteve aqui no Congresso Mundial de Lazer, para aprofundar algumas questões e tentar trazer algumas medidas que eles trabalham lá para serem aplicadas aqui. E foi um projeto super legal em parceria com eles, porque a gente desenvolveu alguns produtos turísticos que estão sendo ofertados. A gente aprendeu algumas estratégias de marketing e desenvolvimento, que é a base forte deles, né? Porque o curso deles envolve essas questões também. E ao passo de que a gente apresentou para eles sobre esse turismo comunitário, não é uma prática extremamente comum no sentido nos países europeus, né? Então, trabalhar falando sobre a comunidade, demonstrando os produtos da comunidade, de que forma a população local é integrada a essa discussão, enfim, trabalhar como pesquisador também é recompensador, né? Então, a gente tem essas trocas de experiência em diversos locais do mundo. A gente, dentro da World Leisure Organization, por exemplo, a gente aprendeu um pouco sobre o turismo do Paquistão, de como essas questões políticas interferem. Então, eles também ficavam muito preocupados com as questões políticas e de violência mesmo em algumas cidades, que é transmitido lá fora. Então, demonstrar um pouco dessa realidade também, que não é tão assustadora e tão unilateral, assim, né? Então é importante ouvir quem são essas pessoas e essas trocas de experiência também, como pesquisador, acho que é uma das grandes vantagens, que é poder viajar, né? A gente entra na profissão de turismo pensando em viajar, mas quem viaja mesmo é pesquisador, né? E geralmente viagem custeada, graças ao bom Deus, né? Tem lá suas vantagens. Então, por exemplo, eu como pesquisador, eu fui para alguns lugares e eu acabei conhecendo alguns lugares, tive a oportunidade, né? Então, por exemplo, eu fui para Portugal passar 3 meses aprendendo um pouco, fazendo um turismo de intercâmbio por lá, durante 7 meses, na verdade. Fui para congresso na Argentina, acabei conhecendo 17 cidades aqui no Brasil, 6 estados, né? Então, do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro para baixo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. São lugares que a gente vai conhecendo como pesquisador. Já fui para a Bahia, já recebi pesquisadores do Pará aqui, do Amazonas também. Teve esse intercâmbio cultural com o pessoal da Colômbia que veio para cá. Alguns professores da Universidade do Peru também vieram para cá. Hungria, Polônia. Uma aluna de Istambul veio para cá também, nessa troca. Enfim,
são grandes oportunidades e a gente também tem a oportunidade de ir para lá, né? A gente conseguiu no nosso grupo de pesquisa mandar um aluno para os Estados Unidos, um aluno para Portugal, um aluno para a Holanda e 2 alunos para a Espanha, né? Na região da Catalunha. Então, essas oportunidades de troca são fundamentais dentro da nossa área e engrandece cada vez mais a vida de pesquisador, né? E assim, apesar de a gente estar num momento onde a pesquisa vem sofrendo diversos cortes de investimentos e recursos, diminuição de recursos e cada vez menos oportunidade, a pandemia, se é que a gente pode falar que existe algo bom dentro da pandemia, não sei se essa é a palavra correta, mas a pandemia demonstrou e apresentou cada vez mais a necessidade e a importância de ter pesquisas sendo desenvolvidas dentro do país. Então, a gente percebe, por exemplo, que algumas áreas foram extremamente afetadas por uma pandemia global e algumas áreas muito afetadas, outras pouco afetadas, mas todas afetadas no final das contas. E a gente sempre vê o papel e a importância do pesquisador, que é entender como é aquilo, o que aquilo traz, quais são os impactos daquilo, o que a gente pode trazer de lição e o que a gente pode aprimorar e melhorar após esse momento pandêmico, né? Então, já existem diversos estudos que vêm trabalhando durante a pandemia. Então, ao passo que ficamos 2 anos praticamente sem emitir e receber turistas por causa da pandemia, algumas pesquisas já apontam que agora com a abertura e retomada, o primeiro ou segundo item que é comentado e citado de alguma forma pelos entrevistados é o turismo, né? É a viagem, essa necessidade de recuperar os 2 anos perdidos preso dentro de casa, né? E aí a gente tem as pesquisas apontando que, num primeiro momento, ainda a questão da segurança pega muito, então, vão ser viagens curtas, que duram poucos tempo e também são curtos deslocamentos. E aí, ao passo em que vai se percebendo, vai criando uma segurança maior, viagens interestaduais para um pouco mais longe ou viagens para países vizinhos. E aí, finalmente, viagens longas, de longa duração, e pensando nessas questões também de segurança, sentir-se seguro, né? Então, a pesquisa também é importante para isso, de demonstrar quais são os impactos financeiros de uma determinada medida ou ação, quem é o público que a gente vai querer, como a gente vai querer aquele público, o que é gasto, como a gente deve investir, de que forma a gente deve investir, enfim. A pesquisa ela está em praticamente e absolutamente tudo, desde uma pequena borracha até ao custo do combustível da espaçonave, do turismo espacial que está chegando aí cada vez mais realidade, né? Até os nossos próprios smartphones também são basicamente, essencialmente pesquisa. E a nossa área do turismo não fica atrás, né? É extremamente relevante. A gente tem países com a sua economia em torno da recepção de visitantes. Então, a gente tem algumas cidades, por exemplo, que mesmo com a pandemia não pararam em nenhum momento, apenas diminuíram e alguns países não permitiram a entrada de alguns países, como foi, por exemplo, Cancún, no México, que a cidade, 75% da cidade vive de turismo e eles preferiram não parar, né? Então, é extremamente importante e relevante ter vocês, incentivá-los a serem pesquisadores. É uma profissão que vale muito a pena, você se diverte, não tem monotonia. Um salário razoavelmente bom, para quem sabe se organizar, é extremamente fundamental. Ter metas de curto, médio e longo prazo para trabalhar. Trabalha com determinados projetos, geralmente na área que você tem maior afinidade e gosto, né? Então,
É isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês tenham alguma sugestão, fica minhas redes sociais aí, FILLIPE, felipe.romano, @gmail.com. As redes sociais é meu nome, Felipe Romano. Fico à disposição de vocês para o que vocês quiserem, quando vocês precisarem também. E foi um imenso prazer falar e comentar com vocês sobre todas essas questões que permeiam a pesquisa aqui no Brasil e fora também, né? É isso, um forte abraço e tamo junto.